Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar mais uma aula de desenho tecnomecânico. Hoje falaremos sobre corte. Então antes disso, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal. Bom pessoal, para iniciarmos essa aula aqui, vou tomar como exemplo o registro de gaveta, que é uma peça complexa com muitos elementos internos. Se fôssemos aqui, pessoal, representar o registro em vista frontal, com os recursos que vimos até agora nas aulas que foram estudadas, a interpretação aqui ficaria bastante prejudicada, como mostra aqui a ilustração, onde nós vemos aqui um desenho com as linhas tracejadas e as linhas paralelas e contornos visíveis, só que muito carregado para fazer a análise. Então, analisando aqui as duas imagens, note que na foto temos a ideia do aspecto exterior do objeto, já na vista frontal mostra também o interior do objeto por meio da linha tracejada estreita. Porém, com tantas linhas tracejadas, se cruzando fica difícil de interpretar na vista ortográfica. Então, para representar, pessoal, um conjunto complexo como esse, com muitos elementos internos, o desenhista utiliza de recursos que permitem estudar o seu interior com clareza. Então, esse recurso é a representação em corte que veremos hoje. Corte, o que quer dizer? Cortar quer dizer dividir, seccionar, separar partes de um todo. Corte, pessoal, é um recurso utilizado em diversas áreas do ensino para facilitar o estudo do interior dos objetos. Em mecânica, utilizamos modelos representados em corte para facilitar o estudo de sua estrutura interna e de seu funcionamento. Só que nem sempre, pessoal, é possível aplicar os cortes reais nos objetos para estudo. Em certos casos, devemos apenas imaginar que os cortes foram feitos. É o que acontece em desenho técnico, mecânico. Nós representamos a peça em corte, só que no desenho é apenas imaginário. O corte é apenas imaginário. Olha aqui. Olhando aqui para as duas representações, notamos que a da direita é mais simples e clara do que a outra. Fica mais fácil de analisar o desenho em corte porque nessa forma de representação usamos as linhas paralelas e contorno visíveis, em vez das linhas paralelas e contorno visíveis, que é a linha tracejada. Essa representação em corte só é utilizada quando a complexidade dos detalhes internos da peça torna difícil sua compreensão por meio de representação normal, como no caso do registro de gaveta. Então, quando a peça é muito complexa, possui muitos elementos internos, nós utilizamos o corte para facilitar a nossa análise. Corte total. Bom, isso é aquele que atinge a peça toda a sua extensão. Então, lembre-se que em desenho técnico-mecânico, os cortes são apenas imaginários, certo? Os cortes são imaginados e representados sempre que for necessário mostrar os elementos internos da peça ou elementos que não estejam visíveis na posição que se encontra o observador. Você deve considerar o corte utilizado por um plano de corte também imaginário. No corte total, o plano de corte atravessa completamente a peça, atingindo suas partes maciças, como mostra aí a figura. Corte nas vistas do desenho técnico. Bom, pessoal, vamos ler aqui. Os cortes podem ser representados em qualquer das vistas do desenho tecnomecânico. A escolha das vistas onde o corte é representado depende dos elementos que se quer destacar e da posição de onde o observador imagina o corte. Então vamos ver aqui onde os cortes podem ser representados. Corte na vista frontal. Bom, pessoal, considere esse modelo visto de frente pelo observador, onde a setinha aqui está indicando. Nesta posição, o observador não vê os furos redondos nem os furos quadrados da base. Para que esses elementos eles sejam visíveis, é necessário imaginar o corte. Então, imagine o modelo atravessado por um plano de corte, como mostra a ilustração. Este plano de corte divide o modelo ao meio, como vemos aqui na ilustração, em toda a sua extensão, então atingindo todos os elementos da peça. Agora imagine que a parte do modelo foi removida. Assim você poderá analisar com maior facilidade que os elementos atingidos pelo corte. Então é como vemos na nossa ilustração. O plano de corte cortou e foi removida essa parte. Nós imaginamos que essa parte foi removida para assim nós fazer uma melhor análise. Agora nós conseguiríamos ver os furos e o furo quadrado aqui na base. Acompanhe agora, pessoal, aqui a projeção do modelo atravessado no plano de projeção vertical. Então temos aqui o modelo e o plano de projeção vertical. Na projeção do modelo cortado no plano de vertical, os elementos atingidos pelo corte são representados pelas linhas paralelas e contorno visíveis, como vemos aqui na ilustração.
A vista frontal, pessoal, do modelo com corte deve ser representada como mostra aí o desenho. As partes maciças do modelo, pessoal, atingidas pelo plano de corte são representadas rachuradas. As rachuras são formadas por linhas estreitas, inclinadas e paralelas entre si. As rachuras são formas convencionais, pessoal, de representar que as partes maciças atingidas pelo corte. Então, toda vez que as partes maciças forem atingidas pelo corte, nós vamos representar com as rachuras. Cada material tem um tipo de rachura, mais adiante veremos. E o tipo de rachura qual vemos aqui no desenho indica que o material empregado na confecção deste modelo é um metal, certo? Notem que os furos não recebem rachuras, pois são partes ocas que não foram atingidas pelo plano de corte. Então, nós só representamos com rachuras as partes que foram atingidas pelo plano de corte. Então, note que nem o furo quadrado e nem o furo redondo ali foram atingidos. Então, não são representados com rachura. Indicação do plano de corte. Observe novamente aqui, pessoal, o modelo cortado e ao lado as suas vistas ortográficas. Note que a vista superior e a vista lateral esquerda não devem ser representadas o corte, porque o observador não as imaginou atingidas pelo plano de corte. Então, somente a vista frontal é representada o corte, porque foi ali que o observador imaginou o plano de corte passando. E sob essa vista representada em corte, pessoal, aqui no caso a vista frontal, é indicado o nome do corte AA. Observe que a vista superior também é atravessada por uma linha de traço e ponto estreita, como vemos aqui, com 2 traços largos nas extremidades. Essa linha indica, pessoal, o local por onde se imaginou passar o plano de corte. E as setas sobre os traços largos, a qual vemos aqui, elas indicam a direção em que o observador imaginou o corte. Já as letras do alfabeto próximas às setas dão o nome ao corte. São 2 letras maiúsculas repetidas para designar o corte. Então nós podemos ter corte AA, corte BB e corte CC. Nós veremos mais para frente que nós vamos ter o corte representado em outras vistas, em mais de uma vista. E nós vamos ter corte A, corte BB e assim por diante. Quando o corte é representado na vista frontal, pessoal, como vemos aqui, a indicação do corte pode ser feita na vista superior, como estamos vendo. Então aqui foi feita a indicação do corte na vista superior, né, que é onde o plano de corte passou. Ou também pode ser na vista lateral esquerda, no caso aqui, como vemos aqui, que foi indicada onde o plano de corte passou. Então pode ser na vista superior ou na vista lateral esquerda, quando foi representado o corte aqui na vista frontal. Corte na vista superior. Então, como falamos, podemos imaginar o corte em outras vistas. No caso, vamos imaginar na vista superior. Este plano de corte, que é paralelo ao plano de projeção horizontal, é chamado de plano longitudinal horizontal. Ele divide a peça ali em 2 partes com o corte, como vemos aqui. E note que os furos redondos que antes estavam ocultos ficam visíveis, certo? Então temos aqui o modelo cortado e as suas vistas ortográficas. Na vista superior está representado o corte na vista qual imaginamos o plano de corte passando. E na vista frontal estamos indicando ali onde o plano de corte passou. Então, imaginamos onde o plano de corte passou, nós indicamos aqui desta maneira. Poderíamos também ter indicado na vista lateral esquerda, também não teria problema. Corte na vista lateral esquerda. Então agora o observador está vendo o modelo de lado e imaginando um plano de corte vertical cortando o modelo, como vemos aqui na ilustração, ficando assim desta maneira. E aqui a vista ortográfica do modelo em corte, pessoal. Então nós imaginamos o plano de corte passando ali na vista lateral esquerda e representamos aqui na vista lateral esquerda o corte. E aqui na vista superior indicamos aonde o plano de corte, onde nós imaginamos o plano de corte passando, certo? Então segue a mesma regra sempre. Mais de um corte nas vistas ortográficas. Bom, pessoal, dependendo da complexidade do modelo ou da peça, em um único corte pode não ser suficiente para mostrar todos os elementos internos que queremos analisar. Observe esse modelo que tem um furo cilíndrico com rebaixo e um furo quadrado. Imagine esse modelo, pessoal, visto de frente, sendo atravessado por um plano de corte vertical que passa pelo centro da peça. Agora, imagine que a parte anterior do modelo, separada pelo plano de corte, foi removida, ficando assim dessa maneira como nós estamos vendo aí. Então, analisando aqui, pessoal, a vista frontal, notamos que essa vista nos mostra apenas partes dos elementos internos da peça, que são os 2 rasgos passantes. Então, nós temos um rasgo passando aqui e aquele outro rasgo passando aqui, em cima. Nosso furo cilíndrico com rebaixo, o nosso furo quadrado não foi representado, não apareceu. Então, para isso temos uma solução que é representar mais de uma vista em corte. 2 cortes do mesmo modelo. Então, pessoal, imagine que o mesmo modelo que eu estava analisando aqui é um plano de corte transversal atravessando ali esse modelo, como vemos ali na ilustração.
Nesse caso, a vista atingida ali pelo corte é a vista lateral esquerda. Note que é possível ver claramente aqui, pessoal, quando há o corte, é possível ver claramente o furo cilíndrico com rebaixo e o furo quadrado que não apareciam nas vistas frontal em corte, quando nós mostramos anteriormente, que nós só apareceu ali no caso os rasgos passantes, mas os furos quadrados e os furos cilíndricos com rebaixo não apareceu. Então, quando a gente fez esse corte transversal aí na vista lateral esquerda, já foi possível ver aqui o nosso furo cilíndrico e o nosso furo quadrado. Então fica assim, pessoal, as vistas ortográficas desse modelo com os dois cortes representados ao mesmo tempo. Note que o corte representado na vista frontal, como vemos aqui, é o corte AA, né, recebeu o nome de corte AA, e o corte representado na lateral esquerda recebeu o nome de corte BB. É daquela forma que eu falei para vocês, quando temos mais de um corte, nós indicamos como corte BB, e se tivesse mais corte, seria corte CC, assim por diante. Então temos aqui os dois cortes AA e BB, onde foram indicados na vista superior, mostrando os locais por onde se imaginou passar os dois planos de corte. Então, como nós representamos aqui aquele primeiro corte, AA, corte BB na vista lateral esquerda, na vista superior nós indicamos aqui aonde imaginamos o plano de corte passando.